Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você estiver, onde você estiver, você é muito bem-vindo no nosso canal MBCV Cast. E nós estamos avançando. Olha, veja bem, estamos no mês de agosto e estamos sim continuando, perseverando neste programa, porque nós sabemos que é importante para a sua vida. Toda segunda-feira pela manhã, nós temos um bate-papo com o apóstolo Neuci José Rorato, que é o apóstolo aqui do MBCV. MBCV, uma igreja que alcança a família. Estamos no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, né? Coloca aí nosso site para você conhecer um pouquinho mais sobre o MBCV, sobre as ações que a igreja faz. Mas toda segunda a gente tem esses papos relevantes, né? Coisas assim, ó, que são simples, sim, simples, assuntos do cotidiano, no entanto, profundos. E durante o mês de julho, praticamente todo o mês de julho, nós falamos sobre nossos pensamentos, nós falamos sobre nossa mente, nós falamos sobre tantos assuntos bacanas. Eu lembro que um dos episódios que mais deu audiência foi o Pensar Dói, né? Quando o apóstolo veio com essa palavra, pensar dói, e isso chama a atenção de muita gente. E aquilo descortinou, né? Muita gente começou a pensar sobre os seus pensamentos, né? Que na neurociência a gente chama isso de metapensamentos, que é pensar sobre os pensamentos. E nós queremos, então, nesta manhã, continuar esse papo com o pastor. Seja bem-vindo. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, a todos os que nos seguem. Que cada um tire o melhor do que o dia propõe, porque os resultados somos nós que construímos. Deus põe diante de nós as oportunidades, o tempo, mas é a nossa ação e reação e interação que vai se construindo resultados. No último episódio, a gente deixou assim, a gente terminou com duas frases que eu até anotei para não esquecer, para a gente retomar nossa fala sobre pensamentos, né? E uma das falas do pastor foi: o local onde você está determina o que cresce. Olha, isso é muito interessante. E a outra fala dele foi: o que mexe com as emoções marca a memória. Pastor, partindo desse ponto, vamos continuar falando sobre esses pensamentos destrutivos que a gente tem? Vamos tratar as causas. É muito fácil hoje expor resultados, consequências, procurar culpados, enfim, procurar o mal. Isso tem à vontade, isso está, como é que se diz, numa proporção bem maior que a prática do bem. E isto aí é uma coisa interessante, que aonde a gente está, ou o estar da gente, determina o que cresce e o que morre, o que se fortalece e o que enfraquece, o local. Mas antes disso, eu gosto muito de usar ilustrações. Jesus começou o seu ministério de ensino trazendo parábolas, ilustrações, alegorias. E uma coisa interessante, eu vou falar um pouco de mim, é melhor que falar dos outros, tá? Pelo menos eu falo de quem eu procuro conhecer. Porque é perigoso falar da vida alheia, isso traz consequência. Mas falar de si, procurando sempre solução. Então vamos ver aqui, vamos pensar, mas procure pensar, encare essa linha de pensamento sem fugir dela. Quando acontece algo estranho, inesperado, que não fazia parte do programa, qual é a atitude que se faz? Qual é a atitude que eu tenho? Por exemplo, quando eu tenho uma crise de fígado, que o fígado trepida, vocês sabem que o fígado é o filtro de toda a alimentação. Aí eu paro, penso,
que eu comi? Aonde eu estive? O que entrou, interferiu para que alterasse a minha normalidade, para que destruísse a minha saúde, o meu bem-estar? Eu procuro ver qual foi a última refeição que eu fiz, ou quais foram as últimas refeições que eu fiz. O que eu comi? Isso, no caso de fígado. E o caso do seu humor, do seu bem-estar, da sua felicidade, do seu prazer da vida. Depende. E tudo isso, aonde estamos, com quem estamos, o que falamos, o que fazemos, vai determinando. E é isso que nós precisamos ter, essa visão de nós mesmos. Nós queremos que tudo vá bem, mas nós não nos monitoramos, não nos policiamos, não nos disciplinamos, não nos esforçamos. Por exemplo, queremos sempre uma boa saúde, mas não avaliamos o que comemos. Eu vou até gozar um pouco com vocês. Eu quero ser magrinho, mas não mede o quanto come. Porque a obesidade é o quanto. Todo aquele que tem tendência, que tem uma boa saúde, se comer a mais do que o necessário, vai acumular, primeiro, em energias. As energias vão criando reservas chamadas gorduras. E as gorduras vão ocupando espaço. E as roupas começam a reclamar, estão ficando apertadas. E ninguém quer desconforto. Em vez de diminuir o que alimenta, aumenta a roupa. E é dessa maneira. Então, aonde você está, determina o que cresce. Então, comece a ter um monitoramento de si próprio. Se o seu problema é a saúde do corpo, passe em revista a sua alimentação. Se o seu problema é mental, intelectual, emocional, passe em revista com quem você anda, o que você fala. Passe em revista você mesmo, qual é a sua preferência na mídia. Suas redes sociais, o que somam? Os seus amigos, o que somam? As pessoas que você gosta de estar junto, o que somam? Eu sei que tudo que leva para o bem, crescimento, gera desconforto. E ninguém quer desconforto, mas quero lhe dar um alerta, você que é inteligente. A vida oferece confortos e desconfortos. Nós escolhemos o que queremos primeiro. Como é que se diz? É a ração da vida. É a porção da vida. É o alimento para a vida, para o crescimento, o preparo, o desenvolvimento. São confortos e desconfortos. Por que a pessoa gosta de ganhar mais? Porque quer mais conforto. Mas para ganhar mais, precisa trabalhar mais. Trabalhar mais é desconforto. Então se constrói conforto com desconforto. E se você quiser ter uma saúde saudável, ofereça um desconforto para o seu paladar. Se você quer ter uma mente saudável, ofereça um desconforto para os seus olhos, para não estar olhando tudo aquilo somente que lhe dá prazer, mas ocupar e direcionar os seus olhos para aquilo que tem importância. Se você quer melhorar na vida, aprendendo coisas novas, para mim, leitura é desconforto. Mas a leitura, o conteúdo da leitura
daquilo que se aprende, me prepara para uma vida mais confortável, uma vida para uma melhor gestão, uma vida para ter melhores interações, uma vida para se ter mais compreensão. É dessa maneira que nós vamos nos preparando, mas eu quero lhes dizer, se você não está disposto a se autodisciplinar, encarar e puxar para dentro de si como uma verdade insubstituível, imutável, que pensar dói, vai te acostumando com a dor do pensar em você, porque o que você semeia hoje, não pense que viver hoje só de prazer está semeando prazer. Não, estará semeando desconforto, porque o prazer dá conforto quando ele é fruto de desconforto. Eu lembro que uma época, quando a BR-116 ela estava sendo duplicada entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tinha algumas placas nessa trajetória, né? Porque haviam muitas obstruções e desvios, né? E tinha placas em português e espanhol, né? Porque a gente sabe que é uma rota muito de espanhóis ali da Argentina, né? E aí a placa dizia assim, ó, desconforto temporário para um benefício permanente. Olha aí, ó, que verdade, né? Que verdade. E aí, porque tu vai durante o trajeto, tu vai ficando incomodado, porque tu tem que fazer desvios, porque tem que parar em alguns momentos. E aí, quando tu lia aquelas placas, né, desconforto temporário para benefício permanente, te fazia pensar, né? Te fazia pensar. E eu acho que nessa trajetória, nessa viagem que é a nossa vida, né? E nós somos a viagem e nós somos o viajante, né, pastor? Então, é essencial, acho assim, que esse assunto que a gente está falando nesses dias, sobre essa questão de entender esse ambiente que a gente está e discernir ele para que a gente possa, de fato, crescer, é essencial, né? Mas dentro desse assunto do local determina aquilo que cresce, eu também tinha um assunto que queria abordar com o senhor. Porque a gente ouve falar muito sobre ambiente tóxico. O ambiente tóxico é aquele ambiente que te faz mal, aquele ambiente que não permite que você cresça, que tenha obstruções para o crescimento também. Mas, pastor, agora vamos fazer a contrapartida. E quando tu é o tóxico? Porque às vezes o tóxico é tu. Pois é, por isso que eu trato muito, eu falo muito, sou insistente nesta linha. A pessoa precisa se conhecer. Para que você tem espelho em casa? Primeira coisa, quando levanta, vai para o banheiro, olha, pelo que eu sei, por onde já passei, todos os banheiros têm espelho. Para que isso? Para a pessoa se ver. Mas nós também devemos aprender algo mais, que aqui o espelho é para ver o material. Mas quando a feiura está na alma, na mente, nos pensamentos, nas toxicidades de malignidades que a pessoa exala, que a pessoa transmite, que a pessoa contagia. Olha o que o sábio Salomão ele falou lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque assim como ele imagina, a sua alma é. Pois é. Nós vamos nos construindo. Ninguém nasce tóxico. A pessoa se torna com quem andou, o que ouviu, no que se envolveu, o que é o desejo. Nós temos, sim, as duas naturezas. A natureza adâmica caída. Nós trazemos também de nossos ancestrais os legados familiares hereditários. Nós também somos recipientes
e moradas de espíritos familiares hereditários. Que seu lá, um ancestral seu, foi da pá virada, foi maligno, foi feiticeiro, ou foi um idiota, foi um tolo, um bobo de corte, você tem tudo para herdar, para ter recebido de graça como herança esta bagagem. Porque antes das coisas se materializarem, elas existem no mundo espiritual. E o mundo espiritual da família acompanha a família. Isto é uma realidade. Saindo um pouco do assunto, mas trazendo algumas respostas. Por que que as famílias, quando se encontram de quando em quando, ano ou tempo em tempo, vão lá pensando que vão matar a saudade, que vão se realizar, que vão se revitalizar, que vão voltar melhores, voltam piores. O casal às vezes volta a separar. Quando vai com os filhos, voltam com muitos conflitos. Rebeldia dos filhos e coisa e tal. Por causa do quê? Quando a família se reúne, avós, tios, pais, irmãos, primos, aí então cada um parece que quer contar a história mais funesta da trajetória dessa família. Poucos são aqueles que começam a trazer à luz, a colocar em pauta decisões importantes que mudaram, que marcaram, que projetaram a vida. Não, mas trazem as lembranças das coisas negativas, dos barracos que pegaram fogo, das brigas entre a família, das mortes, dos acidentes, das desgraças. E quando isso acontece, que uma família se reúne, criou um ambiente. E o ambiente determina o que vai crescer. Então criou um ambiente para aqueles espíritos que mataram seus bisavós, que separaram os seus avós e que complicaram a saúde de seus tios e primos. Aqueles espíritos foram invocados para continuar a obra dentro daquela família, para continuar a obra naquela árvore hereditária. Então, quando se reúne a família para desenterrar o passado negativo, se está cultuando aos espíritos que construíram o negativo, que oportunizaram que as coisas negativas acontecessem. E a gente às vezes não se dá conta, e aí a gente já pode entrar nessa segunda fala que a gente terminou o último episódio, o que mexe com as emoções marca a memória. A gente não se dá conta nessas reuniões, né, pastor? Eu tive uma família pequena, nós éramos de 4, 5, e logo assim, ficamos muito... Era só mesmo uma família... a nossa parentela, né, era muito pouca, as pessoas foram morrendo, enfim. Então, mas eu sei que famílias grandes têm isso, começam a contar essas coisas do passado, começam a evocar, na verdade, né, essas coisas do passado, a doença que matou o fulano, a maneira que o ciclano separou, enfim. E não lembram que as crianças estão próximas. E a gente sempre pensa que as crianças não estão nem aí, que se elas estão brincando próximo, a gente pensa, não, mas eles não estão nem ouvindo o que a gente está falando. Mas a criança, ela tem uma capacidade de absorção espiritual muito maior que o adulto. Então, a criança vai ouvindo essas histórias e isso vai marcando a memória dela e vai imprimindo, automaticamente vai imprimindo o padrão da família na criança, mesmo que a gente não queira. Então, é muito perigoso esse ambiente, né, pastor? Exatamente. O ambiente, o que flui no ambiente, o inconsciente absorve tudo. Conheço, fiz parte, convivi, fiz parte de reuniões de família que começavam a... Parece que havia uma concorrência de quem teve
a pior vida no passado, a pior história que viveu. E uma coisa interessante, como conheço a família, por uma questão ética não vou falar o nome, aquelas reuniões, aqueles encontros, aqueles almoços, aqueles passadias juntos, quando estava em pauta, contando a história, contando a passagem, o que passou, quando via estava todo mundo chorando. Quando, a certa ocasião que eu vi isso, gente, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Deixar suas emoções reviver. E uma coisa que hoje eu sou diferente. Eu não velório, eu não dou pêsamos. Não se dá pêsamos. Isso é uma falsa consolação. E o enlutado não quer ouvir uma falsa consolação. Mas então o que a gente diz? Não diga nada. Se coloque ao lado, mostrando que nível de a proximidade, de amor, de interesse e de piedade que você tem com a pessoa. Palavras enganam. Então, cuide, porque cuide com as emoções. Por exemplo, na minha trajetória de vida, já participei de alguns, de estar tudo entendendo a realidade, a passagem do seu ente querido, e consolados já pelo Espírito de Deus, porque há uma eternidade dentro de cada um, e devido à eternidade, a morte é o ponto culminante da passagem de uma vida terrena para uma vida eterna, para uma vida que culminará com a eternidade. E aí chega alguém com falsa consolação, desenterra aquele morto de novo. E aí aquela família sente-se comovida. E você que tem já algumas milhas de vida, você deve conhecer alguém que depois da morte de um ente querido, ela não se tornou mais normal, saudável, não teve mais equilíbrio emocional, não conseguiu mais desenvolver e ter inteligência emocional de dominar. Qualquer circunstância lhe domina, lhe desestabiliza, altera os sentimentos. E sempre quando os sentimentos são alterados, o comportamento também se altera. Então precisamos observar muito esta realidade. Tome cuidado para que as emoções não estraguem o seu projeto de vida, a sua consciência, a sua visão da vida. Temos que entender, temos um tempo de vida terrena. E se alguém partiu é porque venceu o tempo dele. O seu ainda não. Não adiante o encerramento de sua vida saudável se deixando envolver e atingir pelas emoções e por falsas consolações. Nossos olhos precisam serem cuidados, porque se os olhos são bons, você vai ver o que é bom. Se os seus olhos são maus, vai ser atraído pelo mal. Não só atraído, atingido também. Que profundo isso, né, gente? Porque há uma tendência natural dessas emoções, principalmente nesses momentos mais difíceis, se polarizarem, enfim. Mas, pastor,
O senhor falou de inteligência emocional e eu gostaria de falar de inteligência adaptativa. É algo que se tem falado muito sobre isso, principalmente no meio corporativo, né? Não sei se eu acho que a gente não consegue falar sobre isso nesse episódio, porque a gente já está chegando ao fim, mas se a gente pensar para um próximo episódio falar sobre isso, essa capacidade de adaptar-se ao meio que a gente está, no entanto, mantendo os princípios, mantendo os valores, mantendo as crenças, mantendo aquilo que está sendo construído, porque muitas vezes uma pessoa se torna tóxica porque ela começa a se defender de tanta situação, de tanto ambiente ruim que ela viveu, de tanta pressão, de tanta cobrança, de tanta coisa, ela vai se tornando assim uma pessoa quase que difícil de convivência, né? Então, eu creio que a gente precisa desse desenvolvimento, né? Assim, para a gente encerrar esse episódio, porque eu acho que senão a gente muda muito, né, nosso horário. Mas primeiro, antes do pastor encerrar, eu quero dizer, se esse conteúdo faz sentido para você, ele é importante para você, salva ele, para que você possa mais vezes estar vendo, passa para alguém que você sabe, compartilha com alguém que você sabe que está vivendo uma experiência difícil num ambiente difícil nesse momento. Se inscreve no nosso canal, você vai sempre receber os conteúdos. Mas, pastor, para nós fazer o encerramento, então, para que essa pessoa tenha uma luz no fim desse túnel. Se alguma coisa que foi falado nesse expediente colocou luz, lhe despertou, lhe chamou a atenção, escute de novo. Que você vai, cada vez que escutar, vai acrescentar mais, vai abrir mais a sua mente e você vai ampliar seu entendimento. Ouvindo uma vez, você aproveita 9% do que foi falado. E ouvindo mais vezes, você chega a uma linha exatamente para identificar sua realidade com os ensinos que está recebendo. Ok, isso aí. Então, nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe. Até a próxima.